Olá! Bem-vindos a essa nossa nova análise. Hoje a gente vai desconstruir de vez um dos conceitos mais fascinantes e, convenhamos, mais incompreendidos de toda a física moderna. Bom, vamos direto ao ponto. Durante décadas, fomos ensinados a imaginar o mundo subatômico de um jeito bem específico, quase como um mecanismo de relógio. Mas a realidade é muito mais bizarra e maravilhosa do que a nossa intuição clássica permite. O nosso foco hoje é uma propriedade fundamental que define as partículas elementares. É algo que literalmente molda a estrutura do universo, desde os átomos mais simples até aquelas tecnologias absurdamente avançadas que usamos todo santo dia. Estamos falando, claro, do spin do elétron. Para começar, olha só que número absurdo. Se a gente tentasse aplicar física clássica ao elétron para explicar o campo magnético dele, sabe, assumindo que ele é só uma esferinha minúscula girando em torno do próprio eixo, os cálculos dariam um resultado absolutamente impossível. Para gerar o campo magnético que a gente de fato observa, a superfície desse elétron teria que estar girando a pelo menos 4 vezes a velocidade da luz. E como sabemos muito bem pelas leis da relatividade, nada, absolutamente nada, pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo. Então, o ponto crucial aqui tem alguma coisa fundamentalmente diferente de uma rotação física acontecendo. Seção 1. O mito da rotação. Boa parte dessa confusão toda vem lá de trás, da época da escola. O modelo atômico de Bohr nos deu aquela imagem super intuitiva, né? Um núcleo no centro, agindo como o Sol, e os elétrons como pequenos planetas orbitando em volta. A partir dessa analogia, a dedução lógica e clássica era até bem simples. Bom, se os planetas giram em torno do Sol e também giram em torno do próprio eixo, os elétrons deveriam fazer exatamente a mesma coisa. O próprio termo spin, que em inglês significa girar, nasceu dessa associação supervisual. Mas o problema é que essa intuição falhou miseravelmente quando testada contra as leis fundamentais da natureza. E é aí que a gente chega a um dos fatos mais contraintuitivos da mecânica quântica. Hoje, a ciência confirma que os elétrons se comportam como partículas pontuais. Ou seja, eles não têm dimensão física, zero raio, zero volume que possa ser medido com a tecnologia atual. Pensa bem, se um objeto não tem dimensões, a ideia de que ele rotaciona fisicamente em torno de um eixo perde completamente o sentido. A rotação mecânica de um elétron é, portanto, uma ilusão completa. Não tem nenhuma superfície girando ali. Seção 2. O experimento de Stern-Gerlach. O avanço de toda essa ideia foi incrivelmente rápido. Chega a ser impressionante. Tudo começou lá em 1922 com o famoso experimento de Stern-Gerlach, que na verdade queria investigar o momento angular das partículas. Um tempinho depois, em 1925, os físicos holandeses Uhlenbeck e Goudsmit tiveram a audácia de propor o conceito do spin como um número quântico de apenas 2 valores. E logo na sequência, pesos pesados como Pauli e Darwin trouxeram todo aquele rigor matemático para a mesa. Eles provaram que não era uma propriedade macroscópica, mas sim algo que só faria sentido através dessa nova e revolucionária lente da mecânica quântica. A montagem elegante desse experimento de 1922 revela algo fantástico. Eles dispararam um feixe de átomos de prata neutros direto por um campo magnético não homogêneo. E por que a prata? Bom, o átomo de prata foi escolhido a dedo, porque ele tem um único elétron isoladão lá na sua órbita mais externa. Classicamente falando, se esses átomos atuassem como pequenos ímãs com orientações aleatórias, o feixe deveria se espalhar numa mancha contínua. Mas não foi bem isso que aconteceu. O feixe se dividiu de um jeito super limpo, em exatamente 2 faixas. O campo magnético foi desviado por uma propriedade intrínseca, provando por A mais B que essa característica que a gente passou a chamar de spin é estritamente quantizada. Só existem 2 estados possíveis e ponto final. Seção 3. A verdadeira natureza quântica. E aqui a gente vê perfeitamente o choque frontal entre 2 mundos. O conceito clássico da precessão de Larmor imagina o momento angular como se fosse um peão clássico inclinando dentro de um campo magnético. Só que, claro, isso é só uma analogia visual. O momento magnético quântico gerado pelo spin não surge de jeito nenhum do movimento mecânico de uma carga. Na verdade, ele brota naturalmente da estrutura matemática da própria partícula, operando num espaço de abstração que simplesmente não tem paralelo direto no nosso mundo do dia a dia. É um conceito puramente 100% quântico. Então, se formos definir o spin de forma bem rigorosa, ele é o momento angular intrínseco. E essa palavra intrínseco é a grande chave da questão. O spin não está nem aí para como a partícula está se movendo no espaço. É uma característica fundamental que já vem de fábrica com a partícula, do mesmo jeito que a massa e a carga elétrica.
No caso do elétron, os únicos valores que essa grandeza assume são mais meio e menos meio. É como se o elétron fosse um imã quântico fundamental, que tem uma orientação magnética que só reconhece dois caminhos, os famosos spin-up e spin-down. Seção 4. O fator G e anomalias. Agora a gente entra no território super elegante da mecânica quântica relativística. Quando relacionamos o momento magnético de uma partícula com o momento angular dela, a gente usa uma constante de proporcionalidade chamada fator G. Se a gente usasse puramente as contas da física clássica, esse valor teria que ser cravado em 1. Mas, de forma fenomenal, quando Paul Dirac uniu a mecânica quântica com a relatividade especial, a equação dele previu naturalmente um fator G exatamente igual a 2 para partículas elementares de spin meio. O fato do elétron ter um fator G quase igual a 2 é de longe uma das provas mais fortes de que ele é sim uma partícula verdadeiramente elementar. Mas como a gente sabe, na física de partículas avançada, a perfeição absoluta quase nunca é a última palavra. A interação básica no nível de Dirac, representada aqui no gráfico mais simples, o chamado tree level, nos dá aquele G igual a 2. Porém, a gente tem também uma correção em loop que foi calculada pelo brilhante físico Julian Schwinger dentro da eletrodinâmica quântica. Essa correção minúscula ao fator G, que conhecemos como o momento magnético anômalo do elétron, é o resultado direto de flutuações e partículas virtuais interagindo em escalas subatômicas absurdas. Essa anomalia, por menor que seja, é simplesmente uma das previsões teóricas mais bem-sucedidas e precisamente testadas em toda a história da ciência. Sem brincadeira. Seção 5. Férmions contra bósons. E olha que loucura, com base unicamente no valor desse tal de spin, o universo inteiro se divide em dois comportamentos radicalmente opostos. Partículas com spin fracionário, tipo meio, 3 meios, são os chamados férmions. Elétrons, prótons e nêutrons entram aqui. Eles têm um comportamento super rígido, bem solitário mesmo. Por outro lado, a gente tem as partículas com spin inteiro, como 0 ou 1. Esses são os bósons, tipo os fótons de luz. E os bósons são o extremo oposto, são super sociáveis e adoram se amontoar e ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Para entender melhor essa natureza toda antissocial dos férmions, a gente precisa lembrar do famoso princípio da exclusão de Pauli. Basicamente, esse princípio dita que dois férmions idênticos não podem de jeito nenhum ocupar exatamente o mesmo estado quântico. É como tentar guardar meias idênticas numa gaveta altamente organizada. Se a gente quiser colocar dois elétrons no mesmo nível de energia ali nas órbitas atômicas, eles são literalmente obrigados a ter spins opostos, um spin up e o outro obrigatoriamente spin down. Essa impossibilidade física de compartilhar todos os números quânticos é a exata razão pela qual a matéria ocupa espaço e não simplesmente colapsa sobre si mesma. Essa gaveta de meias quântica é a base estrutural de absolutamente toda a química e da tabela periódica. Seção 6. Aplicações no mundo real. E se engana quem acha que isso é só abstração teórica. A manipulação dessa grandeza puramente quântica simplesmente transformou a nossa civilização. O alinhamento dos spins, por exemplo, é o que cria o ferromagnetismo comum, ou seja, os ímãs convencionais que a gente conhece. Além disso, aquela tecnologia que salva milhares de vidas todos os dias com imagens super detalhadas, as máquinas de ressonância magnética, atua diretamente manipulando a orientação dos spins nos nossos corpos. A supercondutividade também depende do acoplamento super cuidadoso de spins de elétrons impares. Sem o controle do spin, a gente não teria aqueles discos rígidos enormes que sustentam a internet moderna e a promessa absurda da computação quântica simplesmente não existiria. E o mais louco é que estamos só arranhando a superfície do que é possível. Tradicionalmente, toda a nossa eletrônica foi baseada na manipulação da carga dos elétrons, a boa e velha corrente elétrica. Só que a gente está caminhando a passos largos para uma verdadeira revolução com a tal da spintrônica. Em vez de ficar só movendo carga de um lado para o outro, os cientistas estão aprendendo a usar as correntes de spin, lendo e manipulando aquela orientação magnética up ou down. Isso abre caminho para criar transistores infinitamente mais rápidos, densos e eficientes do que a eletrônica padrão jamais conseguiria sonhar em alcançar. É uma verdadeira mudança de jogo. O que nos deixa com um pensamento bem profundo para refletir no final dessa nossa análise. A gente desconstruiu hoje toda aquela imagem material e clássica do elétron. Ele não é uma esferinha sólida, ele não está girando mecanicamente. E o momento magnético dele é definido por regras matemáticas super estritas que desafiam completamente a nossa experiência diária de espaço e tempo. Então fica a grande questão: e se o conceito de partícula for só uma simplificação nossa da mente humana?
Muitos físicos teóricos argumentam que a verdadeira essência da natureza não está em pequenos pontos materiais, mas sim nas ondulações invisíveis e contínuas dos campos quânticos. O spin acaba sendo uma janela formidável para espiar essa realidade tão abstrata. Um prato cheio para pensar, não é mesmo? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a nossa próxima exploração quântica.